Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e louvor que eu venho aqui a trazer mais um conteúdo nessa tarde, já quase 2 horas da tarde, nessa tarde de segunda-feira, do dia 29 de abril de 2024. E hoje eu quero estar falando aí sobre o sangue é a vida. Um assunto aí muito discutido entre nós na sociedade, principalmente quando fala aí de doação de sangue, doação de órgãos. Tem muitas denominações, algumas, né, denominações que não aceita, né, a doutrina não aceita essas práticas de doar sangue. Mas vamos lá, meus queridos, para entendermos isso, temos que entender a graça. E eu quero começar aqui lendo em Levítico, no Pentateuco, Levítico, o terceiro livro aí da Bíblia, no capítulo 17 e no versículo 14, que a vida de toda a carne, né, é o sangue. E lá fala assim: portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Glória a Deus. Pois então, meus queridos, para entendermos certas interpretações da Bíblia, principalmente quando a gente vai aí para o Antigo Testamento, né? Um divisor de água entre o Antigo e o Novo. Mas se formos analisar toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia, tem aí a manifestação de Jesus, né? Jesus, ele se manifesta em todos os livros da Bíblia. E aqui muita gente faz confusão. Muita gente fala que a Bíblia ela é contraditória, mas não é. Tudo depende de uma cultura, do povo, depende do tempo, depende da situação que você está lendo, o texto, né? Às vezes você tem que ver o contexto, principalmente aí quando você pega aí um versículo isolado, você pode contradizer, tá? Você pode tirar interpretações que não é aquilo que está querendo dizer. Então, existe vários motivos que pode te levar a não entender a Bíblia, principalmente essa questão do Antigo Testamento. Pois então, meus queridos, vamos aí colocar o Antigo Testamento do meu lado esquerdo e o Novo do meu lado direito. A gente pode ver que a Bíblia ela se trata de todas as dispensações, está aqui na Bíblia, chegando aí até no milênio, né? Mas a dispensação da lei e da graça, a dispensação da lei, né, vivido aí pelos patriarcas, Moisés, as pessoas fazem uma certa confusão, principalmente quando entra nas leis, né? Mas lá Deus manda matar. Aqui já no Novo, o Senhor pede para amar os vossos inimigos. Pois então, para entendermos isso, vamos pegar aí a lei e a graça. Jesus, ele morreu, né? Jesus, ele morreu e ressuscitou. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, né? O chão fendeu e aí houve aí um divisor. Ali estava começando uma nova dispensação, a graça, né? A graça começou ali. Prova disso é que, se você for analisar bem no livro de Mateus, os mortos, quando Jesus morreu, os mortos, eles ressuscitaram e muitos entraram na cidade de Jerusalém. Você pode pegar uma certa revelação
e notar que o quê? Que nós estávamos mortos, sepultados, e aí ele nos libertou, nos deu aí a oportunidade de caminharmos para Jerusalém celeste. Você está entendendo? Então você vê ali naquela representação que os mortos ressuscitou e entrou em Jerusalém quando Jesus morreu, né? E o véu do templo se rasgou, ele se fendeu, né? Então, meus queridos, então, ou seja, o Antigo Testamento, ele ficou e começou o Novo Testamento, né? Com um novo processo aí de ensinamento vindo da parte de Jesus, que o maior sentido de Jesus ter vindo para a nossa salvação e para nos ensinarmos a amar o próximo, porque se nós não sabermos amar o próximo em Cristo Jesus, nós não podemos entrar no céu. Então existiu essa divisão. Então, ou seja, para você ler para você que começou agora a sua fé, é novo convertido, eu te sugiro que você comece a ler a Bíblia no Novo Testamento, para que o Senhor Jesus, ele te ensine, ele te dê graça genuína, uma graça tal, uma unção tal, para quando você for ler o Antigo Testamento, você possa entender ele através da graça. Porque se você ler o Antigo Testamento e não entender através da graça, do amor de Jesus, você pode fazer confusão, entrar em parafuso e dizer que a Bíblia é contraditória. E a Bíblia não é contraditória, tá? Então vamos lá, vamos pegar aí o sangue é a vida. O sangue é a vida, é o nome do nosso conteúdo de hoje, tá? Vamos colocar entre o Antigo Testamento e o Novo, vamos colocar a vida no centro, né? Vamos colocar a vida no centro. E o que é a vida? Estamos aqui vivos, então é um favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui por causa dos nossos pecados, nós não merecíamos estar aqui, mas por conta daquele que morreu por nós, Jesus Cristo, recebemos aí um favor imerecido, né? Que é a graça salvadora de ter a vida, né? E lá em Levítico está escrito assim, que eu li agora, né? Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Pois então, meus queridos, em João, no capítulo 10, e no versículo 10 está escrito assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, tá? Em Levítico 19, vamos lá, Levítico 19 e no capítulo 18 está escrito assim, Levítico 19, no capítulo 18, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor, né? Aqui está falando no versículo 18 assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Você pode ver que lá no livro da lei, Jesus, Deus, ele já estava nos ensinando a amar o próximo, tá? Então aí, entre o antigo e o novo, está a vida, né? Deus manifestou a vida, o amor dele no antigo e no novo. E aí, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aí na doação de sangue. É pecado doar sangue? Será que essa doutrina que fala que não pode doar sangue, será que isso está correto? Porque Jesus,
ele falou assim: aprendei de mim, né, que sou manso e humilde. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus, ele morreu numa cruz, derramou todo o seu sangue para manchar aquela cédula que era contra nós, né? Aquela cédula que nos condenaria. Jesus, ele veio e apagou aquela cédula de condenação, para que nós não venhamos a ser condenados, e sim salvo, né? Então você vê aí que, aí ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois ele veio e trouxe um novo mandamento, amarás o teu próximo como eu vos amei, né? Então, meus queridos, Cristo, ele deu a sua vida por nós. Lá em 1 a João, aqui ó, em 1 a João, deixa eu ver se eu acho aqui. Primeiro João, capítulo 3, e no versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Atenta bem, ó. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu não estou aqui tratando só de sangue, que nós devemos dar o nosso sangue, mas esse termo, ele é muito conhecido, que nós devemos amar o próximo, dar aí o nosso sangue, o nosso esforço, né? O nosso suor para ajudar o próximo. Então isso daqui fica muito claro, tá? E o engraçado é que 1 João capítulo 3:10, e no Evangelho de João, no mesmo capítulo 3:10, também, aqui ó, diz assim, por 3:16, né? Os dois são 3:16. 1 João capítulo 3, versículo 16, e o Evangelho de João capítulo 3:16. Por incrível que pareça, os dois têm o mesmo número de capítulo e versículo, né? 1 João 3:16 e Evangelho de João 3:16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você viu aí o amor de Deus? Eu já falei sobre essa questão aqui, um vídeo anterior aí, sobre a questão de Deus ter nos amado de tal maneira. Então, e aí? Quanto ao doar sangue, é pecado? É pecado doar sangue? Tem algumas denominações que proíbem, né? Que o cunho doutrinário deles não pode doar sangue. E quando a gente fala de sangue, está referindo o quê? De entranhas, né? E quando a Bíblia fala de entranhas, não é só do sangue, principalmente o quê? Fala do coração, fala do rim, né? Fala das córneas, da retina, da medula óssea, né? A Bíblia está falando aí de todos os órgãos, está falando de entranhas. Mas quando a Bíblia se trata de entranhas, ela está dizendo do coração, né? Coração aí também de forma abstrato, não só de órgão, como também de forma abstrato, que o coração, ele é uma tábua de carne escrita pelo dedo, do poder do dedo do Deus vivente, que é escrita no nosso coração, uma tábua de carne. Nosso coração é uma tábua de carne, tá? Então, você vai olhar aí uma pessoa, ela está internada numa doença aí terminal, né? Está aí contados os dias dela de morrer e ela precisa de medula óssea. A gente sabe que a
de doadores para medula óssea é muito difícil. Para vocês terem uma ideia, entre irmãos, a compatibilidade de doadores de medula é 25% só, né? E a cada uma pessoa, 100 mil. Vai encontrar uma pessoa, no meio de 100 mil pessoas, vai ter uma para poder estar aí fazendo uma doação de medula óssea. E aí, vai deixar o irmão morrer? Porque você não pode doar um sangue, não pode doar um órgão? Isso aí é certo? Esse é o nosso Deus da graça salvadora, que nos libertou, que nos amou, que nos ensina a dar, do jeito que Ele que nos ensina que nós devemos dar a nossa vida pelo próximo. Esse é o Deus? Esse Deus aí tá certo? Que fala, você vai ver o teu irmão morrer, você tem uma medula óssea compatível a ele, você está ali, Deus já preparou, você já foi, ele, aquele cidadão, aquele irmão que está prestes a morrer, já foi abençoado, você está ali, a sua medula óssea é compatível para ele, você vai deixar ele morrer? Esse é o Evangelho da Paz? Esse é o Cristo que nós servimos? Porque quando a Bíblia fala que o sangue é a vida, isso me faz lembrar um pouco, né? Que não pode, a gente sabe que não pode beber do sangue do animal, que o sangue tem que ser derramado na terra, porque o sangue é a vida, Deus é vida. Então você tira a vida de uma galinha, você já tirou a vida dela, você vai alimentar aquela galinha, você vai comer daquela carne. Então o sangue é a vida, o sangue não é seu, você já tirou a vida da galinha. Então aquele sangue tem que ser devolvido para o Senhor, é dele, tem que ser derramado na terra. É mais do que justo. Vai querer também beber do sangue? O sangue é a vida. Por isso que Paulo falou da carne sufocada, porque a carne sufocada, o sangue da galinha não é derramado, a vida está nela. Você vai comer daquela carne com sangue. O sangue é a vida, e a vida é Deus. Então se você ama o teu próximo, e ela precisa de você ali, você não vai estar morrendo para você... você não está aí fazendo um sacrifício de cruz, você não vai morrer na cruz para ela viver, você vai estar doando o seu sangue, você não vai morrer, você vai continuar vivo, você vai fazer uma doação de amor ao próximo. Você não vai estar aí tirando a sua vida para ela viver, você vai estar doando o seu sangue, para você dar a vida para ela. Isso é pecado? É assim que a gente deve olhar? Não, no meu ponto de vista, pelo que eu entendo da graça, Jesus, ele é um gesto, ele permite, porque isso é um gesto de amor muito grande que você tem com o próximo. Eu vou contar uma coisa aqui que vocês vão ficar de boca aberta. Eu tenho uma irmã de sangue, nascida da mesma mãe. Estou falando de irmã de sangue, tá? Essa minha irmã, ela é de uma denominação que guarda o sábado. Eu não gosto de falar de denominação aqui, mas vocês sabem de qual denominação eu estou me tratando. E aí o que acontece? Ela estava acompanhando o nosso pai em fase terminal no hospital, com um problema muito sério de respiração. Meu pai, ele estava em fase terminal, já estava com o corpo frio, né, já quase morto, e o médico deu poucas horas para ele de vida. E aí eu vou dizer uma coisa, ela viu os médicos salvando o meu pai em dia de sábado. E aí o médico ia chegar nela e falar, e aí, você vai permitir nós diagnosticar o seu pai, examinar ele em dia de sábado? Ele está morrendo, se nós não cuidar dele hoje no sábado, ele vai morrer até pela tarde. E aí, como é que fica essa situação?
Aí o médico não vai trabalhar no sábado? Como é que fica? O meu pai está vivo, recuperou, nem balão de oxigênio ele está ficando, né? Já está caminhando, levantou, meu pai está bem, mas os médicos salvou ele num dia de sábado. E agora, como que fica a mente dela? Hã? E você, bugou aí? A sua mente deu uma bugada? Como é que ficou aí agora? Como é que você está enxergando agora? A mesma coisa é o sangue é a vida, e o sangue é a vida em Deus. Deus, Ele deu a vida para nós. O seu sangue, o sangue que nós temos no nosso corpo é a vida que Deus pôs no nosso corpo, e Ele soprou em nossas narinas o sopro de vida, e nós nos tornamos o quê? Um ser vivente. Então, é errado você dar a sua vida para poder salvar um irmão que está aí numa fase terminal? Responde aí para mim, é errado? Claro que não. Lógico que não. Isso aí é a graça, é por isso que nós temos que entender, ler o Novo Testamento, entender o que é a graça, aprender com Jesus, para depois você ler o Antigo. Se você ler o Antigo, fazer esse hábito que todo mundo tem, que eu não concordo muito, leia a Bíblia em um ano. Não, meus queridos, lê a Bíblia, deixa Deus falar no teu coração. A Bíblia, ela é um livro, é um manual do cristão que serve a Deus. Então deixa Deus falar no teu coração, leia a Bíblia com maturidade, com reverência. O Espírito Santo, ele vai te revelar tudo que está ali, ele quer te salvar. Depois você vai para o Antigo Testamento, para você não fazer, né? Para você não fazer aquele divisor de água, né? Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, começou aí um novo mandamento. As coisas velhas ficaram para trás e tudo agora se fez novo. Então é importante que você saiba entender com clareza o que Jesus quer te dizer no novo, para depois você conhecer a descendência dele, os patriarcas, toda a origem de Jesus, as tribos, né? A criação do céu e da terra, que muitas coisas você, quando já vai para o Senhor, você já sabe, de tanto aí ver pregação na internet, na rede social, muitas coisas você já sabe, mas é importante ler a Bíblia, mas ler a Bíblia com maturidade, entendendo com clareza, né? Lá em Deuteronômio fala, não comereis das gorduras. Já Neemias falou, come da gordura, né? Com vontade. Mas aí a pessoa, lá em Deuteronômio fala para não comer da gordura. Agora Neemias fala para comer? Como assim? Tem que entender o contexto, para ver se aquele versículo está isolado, como que você está vendo aquilo ali, o povo, se aquilo ali está falando para os sacerdotes, ou é um hábito para todo o povo, né? Tem que ver, porque tinha sacrifícios oferecidos em altar que o povo não podia comer, né? Então tem toda uma junção, um ajuste que você tem que entender, tá bom? Então, meus queridos, o sangue é a vida, e Deus, ele nos ensinou a amar. Ele falou lá como eu acabei de ler aqui, lá em João, 1 João, no capítulo, vou ler de novo, tá? Vou ler de novo para estar fechando aqui esse conteúdo, tá bom? Em 1 João, aqui, em 1 João 3,16, vou fechar aqui. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Glória a Deus! É um novo tempo, é um novo mandamento.
a graça chegou, nós somos livres. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Os sepulcros se abriram e os mortos entraram em Jerusalém, mostrando aí a nova dispensação que chegou, a graça salvadora. E nós estamos entrando em Jerusalém celeste, saímos do sepulcro, o Senhor nos deu liberdade, nós éramos mortos e agora nós temos a vida, tá? E a vida que vem de Jesus, porque aquela cédula que era contra nós, ela foi paga. Aleluias! Oh, glória! Meus queridos, eu vou ficando por aqui, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eita glória! Vamos que vamos! Deus seja com todos vocês. Amém?